Olá, queridos! Tudo bem, estudantes? Bem-vindos para mais uma aula do componente curricular de arte, professor presencial, também o nosso intérprete Sâmio, que está sempre aqui ao nosso lado. Bem-vindos, então. Vamos dar sequência aos nossos estudos, vamos para a aula 13. Isso mesmo, já concluindo aí os conteúdos da unidade 1. Então, estudante, essa aula está muito interessante, fechando aí nesta unidade, né, faltando só mais uma aula para concluirmos, então, os conteúdos, né, desta unidade. Então, vamos seguir com a nossa aula de hoje. Eu acredito que vocês vão gostar dessa aula. É uma aula que aborda aí o renascimento cultural. Então, estudantes, já fechamos os estudos da arte no período medieval, na aula anterior, e vamos dar início, então, ao estudo da arte no Renascimento, né? E até o Rococó. Então, os estilos artísticos que surgiram nesse período. E nesta aula vamos abordar o Renascimento, retomada da arte, vamos falar do contexto, também da estética renascentista, que é um período de inovação, um período em que os artistas são destacados, são importantes na produção artística, né? Também se afasta do pensamento medieval, daquela arte cristã. Então, vamos já iniciar com uma atividade interativa, aquela pergunta que sempre faço para vocês. Então, tenho essa pergunta: qual foi a importância do Renascimento cultural? Estudante, é uma pergunta que vocês não vão conseguir responder agora. É claro, vocês podem ir já fazendo alguma reflexão, porque vocês têm conhecimento da história, né? Então, vocês sabem que houve, nesse período, o Renascimento, que rompe com o pensamento filosófico medieval. Então, vocês já têm aí condição de trazer aí algumas informações. E já ir pensando, né? Qual foi a importância do Renascimento cultural? Claro que nós vamos destacar aqui no que se refere à arte, né? As mudanças no contexto da arte. Porém, houveram mudanças em vários setores da sociedade nesse período do Renascimento. Olha a palavra renascer, né? Renascimento, um novo renascer da sociedade, certo? Então, vocês fiquem atentos, fazendo aí anotações, muito importante fazer também essa leitura com a história, né? Os conteúdos que vocês estudam em história, também vai ajudar a compreender o contexto, então, do renascimento cultural, ou renascimento artístico. Vamos lá, dar início? Então, vocês já trouxe aqui essa obra, Mona Lisa, que todos vocês conhecem, né? Uma obra muito famosa de Leonardo da Vinci, uma obra emblemática aí desse período renascentista. Inclusive, Leonardo da Vinci, vamos falar muito dele em outras aulas, ele dá início aí em novas técnicas, né, de pintura, como, por exemplo, a perspectiva, também o uso de claro e escuro, que é essa forma, né, de trazer à tona aí os traços, os contornos. Observe aí o rosto da Mona Lisa, né, tem aí a técnica de esfumato, que é essa forma em que os traços não são tão nítidos, né? Podemos aqui destacar aqui, por exemplo, dos olhos da Mona Lisa. Não há traços tão nítidos, né, com essa técnica aí de meio escuro, né, do uso aí do claro e escuro. Então, estudante, é a forma também para destacar a luz. Ó. Então, nós vamos falar muito sobre essas novas técnicas, né, de pintura aqui no Renascimento, nesse período. Então, o Renascimento são várias as mudanças, como eu já falei, vamos destacar algumas. Se afasta, então, dos motivos religiosos, né, na produção artística. Lembram que a arte, no período medieval, destacava muito, né, os textos bíblicos, as histórias bíblicas. Então, tanto na pintura, escultura, na arquitetura, era voltada para os motivos religiosos. Então, eram características artísticas da arte na Idade Média, né, os motivos religiosos. Dominada
principalmente pela Igreja Romana, né, a Igreja Católica. A arte renascentista surge, então, em oposição, ou seja, contrária a essa perspectiva aí, né, a esses motivos, a esses objetivos aí, que foi produzido pelos artistas medievais. Então, eles se afastam, oposição, se afasta, contrário àquela forma, né, de produzir arte. Adotando, então, a razão e a utilização da matemática. Olha aqui, quanta inovação, a razão, ou seja, pensamento humano, né? Racionalização. Então, o homem passa a ser o centro, né, da sociedade, do universo. Antes era o teocentrismo, o Deus como centro do universo. E também o uso da matemática, porque necessitava, então, de medir, né, a simetria do corpo humano, também a noção de perspectiva e muitas outras técnicas foram necessárias. Também na elaboração, né, o uso da matemática na elaboração das obras, como eu falei. Resultando, então, do uso da perspectiva, que é essa visão de fundo nas pinturas. O homem era o tema principal. Nós vamos observar que o homem, né, do período renascentista, é o tema principal. Porém, ainda há muitos artistas que traziam ali temas da mitologia romana, grega ou religiosas, né? Então, é um período que podemos caracterizar como arte antropocêntrica, né? O homem, o centro, como o centro. Estudante, lembra que eu passei para vocês um vídeo para vocês assistirem? O Nascimento de Vênus, de Sandro Botticelli. Então, espero que vocês tenham assistido esse vídeo e eu trouxe a obra para vocês conhecerem aqui. Certo? Então, esse vídeo era trazendo informação, né, dessa obra, é o Nascimento de Vênus, que é uma obra muito importante aí no Renascimento, porém, nós sabemos que essa obra foi produzida a pedido, né, de um banqueiro italiano e por isso que ela ainda aborda ali a temática da mitologia romana, isso mesmo. Nesse período, os artistas já tinham se afastado da temática religiosa ou mitológica, mas, como eu disse, muitos deles ainda abordavam. Então, dá uma olhada aqui para essa tela. Vamos olhar ela com detalhe, vamos ver algumas características, né? Então, o Nascimento de Vênus é uma mitologia romana, eu não vou me aprofundar falar dessa mitologia, vocês podem pesquisar depois. Vamos aos detalhes da obra, né? Então, é um período, uma obra impactante porque utiliza o nu feminino, né? Nós podemos observar que há aqui o nu feminino da deusa ao centro, apesar que ela não está simétrica, né? Podemos observar que o corpo está à direita, né? Do meu ponto de vista, que ela está assim com uma inclinação à direita, né? Então, Botticelli não teve preocupação com essa simetria. E o corpo da deusa também está assim, numa perspectiva de escultura, né? Vocês podem perceber, né, que ela está, os pés aqui está bem à direita, inclinada à direita, né? As pernas, por exemplo. Podemos observar também uma distorção aqui no pescoço da deusa. Não estou aqui tentando desmerecer a obra, né? Eu não conseguiria fazer nem 1% dessa obra, né? Então, não é críticas negativas, mas para que vocês possam compreender que é um período que vem ocorrendo mudanças, né, na forma de representar aí na pintura, né, na arte visual. Então, os artistas estão se aprimorando também nas técnicas, né, de representação. Há movimentos, né, porque sabemos que esses uma ninfas, né, são deuses e deusas aqui, ou ninfas, estão soprando, né, por isso que a deusa está aqui numa concha, chegando aí à praia, né, à margem aí do mar, né. Então, tem muitos detalhes que poderíamos estar destacando, porém, uma obra muito interessante, emblemática desse período no Renascimento. Vou trazer várias informações para vocês no decorrer, né, da aula.
sobre essa obra, mas é importante destacar que Botticelli utilizou a técnica da têmpera, né, sobre madeira. Então, ela tem 172 centímetros por 278. Então, é uma dimensão aí bem grande, né? Essa obra está em um museu na Itália, porém ela foi feita a pedido, né, de alguém, em particular. O pedido era para ornamentar a casa, né, desse banqueiro. Então, a obra foi inspirada na mitologia romana. Vênus aparece no centro da pintura sobre uma grande concha, como vocês observam aí, e, por sua vez, está repousando, né? Está repousada sobre a água do mar. Observe que Vênus está banhada de luz e exaltando a pureza da alma da deusa, mediante traços bem delineados e finos, né? Traços refinados, requintados. Podemos notar a busca pela beleza clássica ideal. Então, o artista buscou representar aí a beleza clássica nesse período, né? Que eram mulheres com corpos assim, não tão magras quanto essa deusa, né? As mulheres nesse período elas eram mais cheinhas, mas ele busca retratar aí a beleza feminina. E aí, interessante com os cabelos, né, da deusa aí, ele se preocupou em não deixar a deusa nua, totalmente nua, né? Então ele buscou usar aí o cabelo para esconder aí a nudez e usa as mãos também, de certa forma, né? Mas foi uma obra impactante. E vamos conversando e, caso vocês queiram saber mais sobre essa obra, nós vamos falando e vocês podem pesquisar também. Lembrando que Sandro produziu essa obra nesse período, 1484 a 1486. Então, vamos para uma hora do quiz. Estudante, trazer um quiz para vocês, para que vocês possam já ir aí respondendo questões em relação ao conteúdo. Não é só ouvir. Precisa também pensar, refletir sobre esses temas, né, que nós vamos abordando. Então, vamos refletir um pouquinho. Vamos para um quiz que eu trouxe uma obra, né, que foram produzidas em períodos diferentes. Vamos analisar essas duas obras. Vamos lá. Aí eu faço uma pergunta sobre ela. Então, eu trouxe aqui a obra Vênus, né, Nascimento de Vênus. Então, vocês precisam observar com atenção as telas, né? Nascimento de Vênus, uma do pintor Botticelli e outra de Cavalcanti, respectivamente, né? Uma obra brasileira, elas estão juntas aqui, mas são duas obras diferentes. Aqui o período do Renascimento, e aqui um período já moderno, um artista modernista. Então, estudante, o que nós podemos aqui relacionar com essas duas obras? Aqui, né, ele está buscando imitar a Nascimento, né, a obra Nascimento de Vênus. Ele traz aqui também uma moça, né, seminua, que também busca até esconder aí a nudez. Nós observamos que ao fundo tem o mar, temos aqui outras mulheres, né? Só não tem a presença de um homem, mas tem aqui a presença de outras mulheres com características de mulheres brasileiras, certo? Então, o que há aí de semelhança nessa obra? Vamos à pergunta, então. Interessante as obras de Cavalcanti, né? Nós vamos, em outras aulas, conhecer várias obras. Ele tem um estilo muito interessante de representar aí as pessoas comuns, né? As pessoas como elas são. Então, utilização de muitas cores, claro e escuro. Ele já traz aí as linhas, né? E as formas do corpo humano, busca detalhar, se aproxima da realidade, né? Assim como Botticelli também se aproximou da realidade, né? A representação de traços humanos, né? Próximo da realidade. Então, vamos à pergunta. Na obra de Sandro Botticelli, vê-se que Vênus é representada como uma deusa, que ocupa o centro da tela.
No quadro de Cavalcante, Vênus aparece mais humanizada. O que vocês podem dizer sobre isso? Verdadeiro ou falso? Podemos dizer que essa deusa, né, segundo o pintor, né, o artista, ela é mais humanizada? Tem diferenças dessa representação por essa? Então, vamos ver se você respondeu verdadeiro, sim, mais humanizada, porque ele retrata pessoas comuns ali da cultura, né, brasileira, do clima tropical brasileiro. Então, parabéns para quem respondeu verdadeiro. Sim, ele busca humanizar. Então, não foi com base numa mitologia, né? Ele buscou imitar a obra de arte, porém não a mitologia, que no quadro de Botticelli é mitologia romana. Muito bem, seguindo, vamos aqui um pouco mais, né, detalhe dessa obra, como, por exemplo, ela foi criada em 1938, pintor brasileiro, de Cavalcante, faz uma releitura da obra. Essa é a palavra que eu queria dizer para vocês, releitura, né, da Nascimento de Vênus. Do pintor italiano Botticelli, feita em 1486. No seu trabalho, o artista brasileiro transpõe a Vênus mitológica para um ambiente tropical brasileiro. Então, bastante interessante. Então, vocês vão encontrar, estudante, muitas obras de artes, né? Muitas releituras de obras de artes, né? De artistas, na atualidade, que fazem releitura de obras de artes de outros períodos, né? Isso é muito interessante. Nós vamos também, assim como tem paródias, né, de algumas obras famosas. Não sei se vocês já perceberam, já identificaram, eu já trouxe em outras aulas paródias de obras de artes aí famosas. Então, é muito interessante, né, essa releitura, uma outra visão sobre aquele trabalho. Então, muito bem, vamos seguir, vamos para a próxima slide. Então, aqui a obra está mais ampliada, então vocês podem perceber aí, né, as características, então, né, das pessoas aqui sendo representadas de forma simples, né? Nós podemos observar que as mulheres estão descalças e estão segurando ela aqui, né? Ela está deitada ao centro aí, sendo destacada. Então, por isso que ela é, né, uma mulher branca, porque está sendo foi feita uma releitura da mitologia da Vênus, né? Nascimento de Vênus. Vamos aqui, olha aí, falei sobre paródia, eu trouxe uma. Você conhece essa obra, essa paródia? Usando aí os personagens, das personagens de gibis, né? A Turma da Mônica, olha que legal. E uma paródia sobre esta obra, você conhece? É uma parte aí do trabalho feito por Michelangelo. É a criação de Adão, é um detalhe da Capela Sistina do Vaticano. Isso aqui é o teto da igreja. Então, uma obra, trabalho feito, né, por Michelangelo, aí no período renascentista, em que ele pintou a igreja, né? Ele fez vários trabalhos ali de textos históricos, então, foi a pedido da igreja, né, foi a pedido do Vaticano. Então, provável que ele iria fazer, então, representação de textos da temática religiosa, né, dos textos bíblicos. Aqui nós podemos observar vários detalhes dessa obra. Esse tecido aqui parece uma forma de cérebro, parece que ele colocou alguma simbologia por trás do que ele representa, né? Deus aqui está bem humanizado, né? Muito parecido com o homem, né? Como Adão. E interessante que os dois se conectam aqui pelo dedo, né? Ou seja, o artista quis trazer que, já que nesse período, né, do Renascimento é um período em que o homem é o centro, né? As questões humanas, a ciência, as tecnologias, né, a indústria, tudo isso está mudando, está avançando. Isso porque o homem passa a ser o centro do universo. Porém, ele não se afasta de Deus, né? Não se afasta. O homem está intimamente conectado com Deus. Então, por mais que as obras de arte sejam produzidas com temáticas
humanas, sociais, o homem não se afasta de Deus, né? Porque Deus é também o quê? Racionalidade. Está intimamente conectada com o homem. Muito bem. Seguindo, vamos trazer aí algumas características do Renascimento. Então, estudante, importante que vocês se atentem a esses detalhes, certo? Façam anotações, fiquem atentos aos detalhes aí do Renascimento e algumas obras, né, também das análises básicas que nós fazemos das obras, para que vocês possam identificar, né? Quando vocês verem lá uma obra de arte, período tal, só pelas técnicas utilizadas pelo artista você já sabe identificar o período renascentista, o período medieval, é uma obra com mitologia grego-romana, né? Então, vocês conseguem identificar quando vocês se atentam aos detalhes, viu? As características. Então, é muito importante fazerem anotações aí para fixar, certo? Então, vamos lá, vamos falar um pouco das características do Renascimento. Então, o Renascimento artístico representou uma das vertentes do período renascentista, né? É um período que afasta do período medieval, né? Aquele período de trevas, que não havia, então, foco no conhecimento, na ciência. Então, foi um movimento artístico, intelectual, cultural, teve início lá no século XV, na Itália, se espalhou por toda a Europa. Então, com o declínio do sistema feudal, surgiu, então, a Renascença, que é um período de crescimento, efervescência, né, cultural, artístico, científico, que se espalhou pela Europa, certo? Então, as características do Renascimento é o humanismo, já falamos, valorização do ser humano, racionalidade, ou racionalismo, uso da razão, universalismo, né, conhecimento global, período também que começou a expansão, né, da colonização para outros continentes, experimentalismo, hedonismo, que é a valorização dos prazeres da vida, e mecenas, que são os burgueses e nobres, né, que patrocinavam os artistas. Por isso tem muitas obras de artes aí maravilhosas que estão no museu, devido, com outros conteúdos, né, conteúdos humanos, devido a patrocínio, né, dos nobres. A pintura renascentista, vamos falar um pouco da pintura renascentista, então o uso da perspectiva, que é o desenho, né, a proporção, o desenho ou pintura em proporção, que tem objeto de visão de distância, como, por exemplo, vou mostrar uma outra obra, aqui nós podemos ter uma visão de distância, ó, as montanhas, né, lá ao fundo. O uso de claro e escuro, que é pintar as áreas iluminadas e outras sombra, né? Jogo de contrastes, e reforça a sugestão de volume dos corpos, né? Ou seja, como eu falei, uma forma de representar as linhas, né, não tão nítidas, então de dar volume, sombra, contraste ali na expressão, ou da imagem em geral, né? Muito bem, aqui duas obras aí feitas nesse período, Rafael Sanzio e Massácio. Realismo também, é uma característica, o realismo, ou seja, o artista vê mais o homem simples e observador do mundo que expressa a grandeza de Deus, mas como a expressão mais grandiosa do próprio Deus. Então, o realismo busca representar, então, a pessoa, né, como ela é, como Mona Lisa, aqui de Leonardo da Vinci, 1500. O mundo, então, é pensado como uma realidade a ser compreendida cientificamente, não mais só no contexto religioso, né? Inicia, então, o uso de tela e da tinta a óleo. Lembrando que os artistas, em outros períodos, somente no medieval, eles utilizavam muita pintura, né, em mural, em parede, teto das igrejas, em afresco. E aqui não, passa a utilizar a tinta a óleo, que tem bem mais durabilidade, podemos dizer. Conhecendo artistas, né, eu falei que ia trazer um pouco de Leonardo da Vinci, que foi um pintor italiano. Mona Lisa, então, é uma obra aí, muito notada, né, muito
admirada, está no Museu do Louvre, Foi, então, escultor, arquiteto, matemático, urbanista, físico, astrônomo, engenheiro, químico. Olha quantas habilidades ele tinha, né? Quantos ofícios aí. É claro que ele não se desenvolveu em todos, né? Pelo menos como pintor, ele se dedicou muito. É um dos maiores nomes do Renascimento, Leonardo da Vinci. Aqui, de novo, a obra da Mona Lisa, que deve haver muitas réplicas, né? Aqui uma imagem de Leonardo. Então, obra diversificada e marcada pela genialidade. Então, é um artista, né, que podemos dizer que ele foi marcado pela genialidade, a aproximação com o imaginário do homem universal, o ideal da época do Renascimento. Era o homem universal, o homem como centro, né, da sociedade, do universo. Foi na pintura que se notabilizou como verdadeiras obras-primas, como o retrato de Mona Lisa, A Última Ceia, também uma obra feita em mural, né, acho que na parede de uma igreja, A Anunciação e A Virgem dos Rochedos. Então, além dessas obras, tem muitas outras. Então, Leonardo da Vinci é um gênio, né, desse período aí. Vamos fazer uma conexão agora com a literatura. Vamos falar dos gêneros literários clássicos. Não é importante, viu, estudante? Estudar alguns gêneros. Então, sempre fazendo aí, buscamos fazer essa abordagem aí com a literatura, a arte. Se desenvolveu em várias áreas, né? Principalmente também na literatura. Não podemos deixar de falar, então, também do desenvolvimento da literatura. Então, vamos para a tela. Vamos ver aqui o que eu trouxe para vocês sobre os gêneros literários clássicos, né? Aristóteles, já na antiguidade, lá na Grécia, observou a existência de diferentes tipos de obras em seu livro A Poética. Então, ele destacou basicamente que existem 3 gêneros literários. O gênero lírico, o gênero épico, que já falei para vocês em outra aula sobre o gênero épico, surgido, né, lá já nesse período grego, e o gênero dramático e comédias, também já existia lá na sociedade grega. Então, cada um tem aí uma característica. Lírico, então, está ligado ao uso de instrumentos musicais, né? Então, são gênero de versos, poemas cantados, e também o épico, que é a epopeia, que é a forma de contar a história por meio de versos ou canções, de acontecimentos reais ou mitológicos, e o gênero dramático, texto, então, encenado, ou seja, textos, né, de teatro, que Aristóteles dividiu em tragédias e comédias. Também era muito desenvolvido no teatro grego. Romance, nós temos também o gênero romance, novela, conto e crônica. Então, estudante, cada um desses gêneros tem características próprias, né? Então, vocês precisam se atentar a esses gêneros. Novela, né? Narrativas literárias que são curtas, que há poucos conflitos. O conto, narrativa enxuta, em que apresenta conflitos únicos. A crônica, narrativos reflexivos, que trata de temas cotidianos das cidades, da vida. Então, há muitas crônicas. Muitos escritores utilizam o gênero crônica, né? Romance também, para quem gosta de romances, de personagens complexos, com trama bem articulado. Aí temos o poema, que vocês conhecem, canção, drama histórico, e teatro de vanguarda. Então, são vários gêneros aí na linguagem da literatura, que são gêneros escritos, cantados, publicados em livros. Tem obras maravilhosas que perpetuaram, né? Que são lendárias. Então, os gêneros literários são divididos em clássico ou modernos. Os gêneros clássicos, né? O lírico, o épico e o dramático. E os modernos, romance, novela, conto, crônica, poema, canção, né? A maioria do que vocês já conhecem, né? Então, estudante, importante. Você estuda também língua portuguesa, né? Esses vários gêneros.
Cada um tem ali uma forma, né, de abordar o tema, tem características próprias e é importante saber, então, diferenciar. Eu trouxe alguns livros que mais são abordados no Enem, então é importante que vocês estejam atentos, inclusive, estudantes, ler, né? Vocês precisam ler esses livros que são destacados pelo Enem, ou outros também de sua preferência. Eu, por exemplo, gostava muito de poema, quando era jovem como vocês, adorava poema. A gente não tinha muito recurso, né? A biblioteca na escola tinha poucos livros, né, desses gêneros, a gente não tinha muito acesso, mas hoje vocês têm acesso pela internet, tem os livros em PDF, não precisa estar comprando. Então, em língua portuguesa, vocês têm o clube de leitura que as professoras disponibilizam. Vocês podem estar criando aí a própria biblioteca na escola, né? Ou a biblioteca virtual. Hoje nós temos a biblioteca virtual, né? Que é muito mais fácil ter acesso aos materiais. Por exemplo, eu faço estudo, né? Faço pesquisa e eu acesso mais os livros digitais em PDF do que os livros físicos. Eu tenho livros maravilhosos, né? Os livros impressos. E quando eu vejo, eu estou buscando na internet. Falei, calma aí. E agora, com o uso da inteligência artificial, não se está digitando. Eu vou lá, tiro a foto da página que eu preciso, para citar a referência, e levo para o computador em forma escrita, né, digital. Então, nós temos vários recursos, não tem como mais falarmos de que não tem conhecimento, nós não temos acesso ao conhecimento. O conhecimento está disponível. Certo? Nós sabemos da dificuldade de algumas localidades, né? Tem locais que não tem internet, tem escola que a infraestrutura tem necessidade de melhorias, mas nós não podemos, diante disso, também ficarmos parados, precisamos fazer alguma coisa. Então, ler o conhecimento é muito importante para o seu desenvolvimento, estudante, intelectual, social e também profissional, tá? E para a sua atuação social. Então, o conhecimento, ele nos dá poder, né? Então, hoje o empoderamento é ter conhecimento, certo? Então, vamos para a tela. Vou trazer aqui alguns livros que são os mais abordados no Enem, como Memórias Póstumas, de Brás Cubas, 1881, né? Machado de Assis. É um gênero romance, ainda até destaquei aqui o gênero de cada um. Poderia ter trazido outras obras, talvez em outras aulas eu traga. Dom Casmurro, 1900, também de Machado de Assis, gênero realista. Então, já não é um romance. Um romance pode ser uma história fictícia, pode ser um mito. Já o realismo, não, é fatos reais, né? Iracema, de José de Alencar, que é um gênero romance, com base aí na cultura indígena, né? Vidas Secas, de Graciliano Ramos, gênero romance e ficção. Capitães de Areia, de Jorge Amado, gênero romance. E O Cortiço, de Aloysio de Azevedo, gênero naturalista. Então, todos interessantes, estudantes, são livros que foram, né, escritos, publicados aí em períodos aí bem distantes, né? Mesmo assim, ainda são livros abordados pelo Enem. Trechos, né, das histórias. Então, é importante conhecer. Se você conhece o autor, né, o escritor, período, também o gênero, você não precisa ler esse livro várias vezes para compreender o que o escritor está trazendo ali, né, na sua obra. Certo? Então, vamos, concluindo já a nossa aula, vamos falar, então, da nossa atividade interativa, que foi uma pergunta que eu fiz no início da aula. Qual foi a importância do renascimento cultural? Então, todos os estilos artísticos têm uma importância importante para a sociedade. Então, estudantes, sabemos que todos os gêneros artísticos, todas as linguagens, ela é importante para a nossa formação e o renascimento cultural impactou muito a sociedade, né? Houve muitas mudanças no contexto tanto da ciência, da tecnologia, também da industrialização, né? Da expansão da cidade ou dos países. Então, foi por meio
dessa revolução cultural, né, em que houve avanço da sociedade. Nós sabemos que no período medieval foi um período aí que muitos escritores, muitos críticos destacam como um período de 1000 anos de trevas. Por que trevas, professor? Foi como se fosse uma escuridão, né? Não havia desenvolvimento intelectual, cultural, não havia desenvolvimento na ciência. Então, foi um período assim, é claro, pode ter muitas pessoas que escreveu, pesquisou, que deixou registrado, mas se perderam com o tempo, né? Muitos livros se perderam com o tempo. Enfim, não vou entrar nem no contexto histórico de forma crítica desse período, não teremos tempo para isso, mas perdemos muito também, né? Por mais que o foco era a religião, nós sabemos que a religião é importante para a nossa vida, porém ela não pode limitar o homem de se desenvolver, né? De buscar conhecimento e se desenvolver para o bem, né? Não para o mal. Nós sabemos que com o avanço das tecnologias também houve muitas guerras, né? As disputas de poder, né? Isso não é positivo, mas o desenvolvimento tecnológico, científico, também pode ser usado para o bem, certo? Então, vamos lá, vamos ver o texto que eu trouxe para vocês sobre a resposta, né? Um padrão de resposta, vocês podem fazer os seus próprios textos. Então, o renascimento cultural significou muito mais do que simples reviver da cultura clássica, né? Eles buscaram também reproduzir obras com a cultura clássica greco-romana, mas nesse período ocorreram o quê? No campo das artes plásticas, da literatura e das ciências, inúmeras realizações e inovações que superaram essa herança. Então, o Renascimento superou a herança anterior a ela, né? Ou seja, o ideal do humanismo, valorização do ser humano, da natureza, em oposição ao divino e ao sobrenatural, certo? Não que isso é negativo, né? Não que a sociedade é contra ao divino, ao sobrenatural. Hoje nós temos uma outra forma, né? De ter esse contato com o divino, com a religião, porém também dando ênfase às questões humanas, ou seja, o conceito da Idade Média, que era o conceito da Idade Média, né? O foco só no sobrenatural. Então, no que diz respeito à arte, o artista do Renascimento buscou, então, expressar a racionalidade, a dignidade do ser humano. Porém, nós sabemos que com a mudança, com o avanço, houve também, né, muitas atrocidades, muitas questões desumanas, como as guerras. Sempre houve guerra, né? Sempre houve guerra, disputa de poder, de espaço. Porém, no período mais moderno, isso ainda vem ocorrendo, né? As práticas desumanas com os seres humanos não podemos esquecer. Porque estamos num período contemporâneo com muita tecnologia, acesso a muita informação, porém ainda há muitas práticas de desumanização, né, contra os seres humanos. Isso não podemos deixar de falar. Então, essas são as nossas referências. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e vamos dar continuidade, viu, estudante? Falando aí mais sobre o Renascimento. Então, aguardo vocês na próxima aula. Até lá!